Boa noite. O Ministério Público Estadual já ofereceu a denúncia do caso da chacina ocorrida em julho do ano passado após a morte de um policial militar vítima de uma saidinha de banco na capital. Com exclusividade, o jornalismo da Band Amazonas teve acesso às provas coletadas durante as investigações. Entre elas, escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e que também reforçam a suspeita da existência de um grupo de extermínio envolvendo policiais militares. A reportagem completa você acompanha ainda nesta edição do Band Cidade. No próximo domingo, a Superintendência da Zona Franca de Manaus completa 49 anos. Sem um plano diretor industrial vigente, hoje pela manhã, no auditório da Suframa, um seminário foi realizado para iniciar debates voltados ao futuro do modelo pelos próximos 20 anos. O Polo Industrial de Manaus é responsável diretamente e indiretamente por aproximadamente 600 mil empregos na capital do Amazonas. Isto significa dizer que cerca de 25% da população de Manaus depende economicamente daqui. Porém, ao longo do tempo, a Zona Franca vem enfraquecendo. Que a taxa de natalidade dos novos projetos tem decrescido em torno de 4% a 5% a 8% em média. E a taxa de natalidade dos projetos de diversificação e ampliação também tem decrescido nesse período. Apesar dos benefícios fiscais que são concedidos aos empresários que trazem suas indústrias para cá, as dificuldades são muitas e a principal delas é a logística. Sem contar com os velhos interesses que até agora não permitiram a pavimentação completa da BR-319. Sempre foi uma rodovia deficiente. Ela não é que nós chamamos, que os engenheiros chamam de rodovia de primeira classe. Tá? Ela teve sempre uma redução do trem de carga por eixo de 10 toneladas, enquanto que das chamadas rodovias de primeira classe, o trem de carga é de 20 toneladas por eixo. Há 49 anos, a Suframa foi criada para gerenciar este modelo econômico na Amazônia Ocidental. E na semana do aniversário da autarquia, um seminário foi realizado na manhã de hoje para debater um plano diretor industrial de 2016 a 2036. Aproveitemos o momento para debater, para entender onde nós queremos chegar com o modelo Zona Franca de Manaus. Nós precisamos saber, a indústria não pensa, a indústria individualmente, ela não pensa nos seus projetos para menos de 20 anos. Para o economista José Laredo, que é presidente da Associação dos Economistas Consultores do Amazonas, o plano diretor deve estimular a entrada de indústrias que possam produzir aqui mesmo, em Manaus, insumos para o próprio distrito. Nós não temos uma venda sistemática do modelo, apontando as suas vantagens comparativas, apontando em pesquisa de necessidade de insumos, quais as indústrias que nós estamos necessitando aqui para abastecer com componentes as indústrias de bens finais que existem aqui. Outros debates como este, que foi realizado hoje no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus, vão ser realizados até que um cenário para os próximos 20 anos seja montado. O aniversário da Suframa é no próximo domingo, dia 28. Na terça-feira da semana que vem, a autarquia vai receber uma homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas. Profissionais de enfermagem realizaram uma manifestação esta manhã para cobrar o pagamento de salários atrasados. Os manifestantes foram para o meio da rua e chegaram a parar o trânsito na Avenida Maripiranga Monteiro, na zona centro-sul da capital. Os profissionais de enfermagem são terceirizados de uma empresa contratada pelo governo do estado para a prestação de serviços no Instituto da Mulher Dona Lindu. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que as pendências com as empresas terceirizadas devem ser quitadas até o final desta semana. Um professor de 53 anos foi encontrado morto dentro da própria casa no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital, na manhã desta terça-feira. De acordo com a polícia, o professor Valdo Melo Colares, de 53 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa, localizada na Rua Nova, conjunto Vila Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital. O corpo estava em avançado estágio de decomposição e com o rosto desfigurado.
Familiares que não quiseram falar com a imprensa disseram aos policiais que atenderam a ocorrência que o professor morava sozinho e pode ter levado pessoas estranhas para a casa dele no fim de semana. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte ou ainda crime passional. Toda a casa estava revirada, mas apenas o celular do professor teria sido levado. Os peritos não identificaram sinais de arrombamento. O professor teria sido visto pela última vez no sábado de manhã. A família estranhou. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal no Amazonas determinou, por meio de liminar, a suspensão imediata da licença prévia expedida pelo IBAMA para as obras do linhão de Tucuruí entre Manaus e Boa Vista. De acordo com a decisão, as obras devem ficar paralisadas até que seja realizada a consulta prévia ao povo indígena Waimiri-Atuari, conforme recomenda a Organização Internacional do Trabalho, já que o projeto prevê a instalação de centenas de torres dentro da terra indígena. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal sustenta que não se pode admitir novo processo de violação de direitos contra uma etnia que tem sua história marcada por inúmeros erros administrativos, como estratégias de pacificação violenta, processo de demarcação ilegal, construção de uma rodovia e exploração de minérios em suas terras, além da inundação de territórios sagrados por conta da criação da hidrelétrica de Balbina. Os 4 municípios do Amazonas em situação de emergência por conta da estiagem receberão 200 toneladas de alimentos não perecíveis e o repasse de R$300 mil cada um. Mais de 5 mil famílias são afetadas pelos efeitos da estiagem no estado. O primeiro município beneficiado é Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Para os municípios da região do Alto Rio Negro, a logística será feita principalmente por via aérea. Em Presidente Figueiredo, pelo menos 12 mil pessoas são afetadas pela estiagem que atinge o estado, a maior em 20 anos. Comunidades sofrem com a falta de água potável, agricultores acumulam prejuízos e o setor do turismo também sente o impacto da seca. O município da região metropolitana de Manaus é o primeiro a receber recursos e ajuda humanitária do governo do estado. Para a Terra das Cachoeiras serão enviadas 30 toneladas de alimentos não perecíveis, 1.000 litros de água potável, caixas de água e hipoclorito de sódio. Isso vem num momento realmente crítico e que vai com certeza amenizar muito a situação dessa população que está dentro dessa região atingida. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, além de Presidente Figueiredo, também serão beneficiados os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos. Todas as 4 cidades decretaram situação de emergência. Para os municípios da região do Alto Rio Negro, a logística será feita principalmente por via aérea. Porque nós vamos usar, além dos municípios, o aparato do município, o aparato do Estado também, e vamos buscar também ajuda com o governo federal, através das Forças Armadas, que poderão fazer esse transporte aéreo até as comunidades atingidas. Cada município em emergência irá receber R$300 mil para serem gastos com logística, segundo o governador. Nosso governo resolveu socorrer dos dois lados, com R$1.200.000 para que os municípios possam se locomover, ter mobilidade, e estamos gastando R$2.600.000 com esse material todo que a gente comprou aí, esses 5 kits que compõem o nosso portfólio de ajuda humanitária toda vez que tem uma grande seca, toda vez que tem uma grande enchente. Ao todo, mais de 5 mil famílias são afetadas com a estiagem, considerada atípica para esta época do ano na região. O vereador licenciado Fabrício Lima tomou posse esta manhã como novo titular da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado, a SEGEL, que vinha sendo dirigida interinamente por Ricardo Marrocos.
A cerimônia de posse de Fabrício Lima no cargo de secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado foi no Palácio do Governo do Amazonas. Fabrício Lima é amazonense, tem 40 anos de idade, é esportista, político e por 2 vezes foi secretário municipal de Desporto e Lazer e Juventude de Manaus. Vou dedicar sábado, domingo, as melhores das minhas horas para fazer com que o esporte realmente possa acontecer. Seja o futebol, seja o esporte olímpico, seja o esporte não olímpico, ele vai acontecer. Nós temos a missão de transformar a prática esportiva num hábito da cidade de Manaus e do estado do Amazonas como um todo. Eu precisava encontrar um jovem com talento, com disposição, que já tivesse uma história de vida no esporte, para que a gente pudesse trazer para a Secretaria de Esporte e Lazer para compor o resto do governo no Todos pela Vida. Durante a posse, renomados atletas do Amazonas participaram da cerimônia, como o lutador José Aldo, que é amigo pessoal de Fabrício. Acho que essa missão dele é muito importante, acho que é a maior da vida dele até agora. Então, primeiramente, eu desejo sorte para ele, como falei. E lógico, no que ele precisar de mim, eu sempre vou estar a posto para ajudá-lo. Já o lutador Ronaldo Jacaré lembrou que Fabrício é uma pessoa do esporte e vai saber fazer uma boa administração porque conhece as dificuldades de um atleta. É uma pessoa do esporte, passou por todas as dificuldades que o Aldo passou, que eu passei, e está aí. Ele é o cara mais capacitado para fazer esse trabalho. A SEGEL estava desde o dia 5 deste mês sendo chefiada interinamente pelo secretário executivo da pasta, Ricardo Marrocos, que vai voltar à função de secretário executivo, segundo o próprio governador José Mello. O novo secretário, Fabrício Lima, foi eleito vereador de Manaus nas últimas eleições municipais de 2012. Ele deixou o cargo na quarta-feira da semana passada, justamente para assumir a SEGEL. Por enquanto, segundo a assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Manaus, a CMM vai consultar o Tribunal Regional Eleitoral para saber quem vai ocupar a vaga de Fabrício, já que os possíveis suplentes mudaram de partidos. A Câmara dos Vereadores tem 30 dias para convocar um novo suplente.